Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é domingo, está um sol muito bonito, uma manhã de primavera muito gostosa. Dia 18 de outubro de 2020, 10 horas da manhã, e como todas as manhãs de domingo, nós temos convidados nossos amigos espirituais, junto com os nossos amigos aqui encarnados, para juntos fazermos essa grande rede do bem, de fraternidade, fortalecendo o nosso lar, para podermos também contribuir com a obra do Cristo. Então também para você, Pedro. Pedro, querido amigo, lá de Piratininga. E também, olha só, extensivo aos queridos Augusto e Carolina, hoje nos prestigiando. Um abração aqui do vovô Roberto. Vamos assim na intimidade, né? E também para a Eudócia, para o Arnaldo, né? Todos esses que compartilham conosco durante toda a semana e não se cansam, né? Estamos também no domingo. Que gostoso. É verdade. Bom, nós vamos iniciar o nosso Evangelho procurando fazer um comentário que seja mais adequado para os jovenzinhos que nos acompanham, mas nós vamos ler um pequeno trecho do livro Ceifa de Luz, por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, e abrimos na mensagem 44. Oraremos. Está em João, 1 João, capítulo 5, versículo 14. É uma fala do próprio evangelista João, quando ele diz: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve." João, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Emmanuel diz: "Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos unicamente, o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Senhor, nessa manhã somos gratos a Ti, ó Pai, e sabemos que Tu nos conheces no mais íntimo do nosso ser. Sabe o que é o melhor para nós. E nós só podemos Te pedir, Senhor, a Tua proteção, a Tua paz, para as nossas vidas, para os nossos lares. Vamos dando início a mais esse Evangelho e pedindo a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, o Roberto vai abrir uma página do Evangelho. Ô, Francisca, né? Seja bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Muito bom estarmos aqui juntos. Bom dia também, Maria Dolores. Desejando um abençoado domingo para todos nós. Que assim seja, Maria. Então nós sugerimos que se abra o Evangelho ao acaso, para o propósito que nós estamos hoje reunidos.
Mas existe também uma outra proposta, também pode ser no outro dia, no outro horário, em família, ou até aqui mesmo junto a nós, às terças-feiras, que é o estudo sequencial do Evangelho. É uma recomendação que nunca é demais e cabe, é bem a propósito mesmo, é que todos nós temos as nossas demandas individuais e também coletivas no âmbito do contexto familiar. E quando formos abrir, que nós façamos dessa forma. Nós oremos intimamente, passamos uma pequena pausa, não longa, 10, 15 segundos, pedindo que Deus, né, e os amigos espíritos que ali estão, os nossos entes familiares, né, do outro plano até, nos inspire para que abramos de tal forma que a mensagem venha ao encontro das necessidades nossas daquele momento. Tá bom? Então vamos abrir, Leila, ao acaso. Aproveitando, saudando aqui Nova Dessa aqui presente através da Francisca. Francisca, Muito seja bom, bem-vinda, Francisca. Qual a página que Olha você que interessante, abriu? lá no capítulo 23. Capítulo 23, ele tem o título Estranha Moral. Normalmente, nós ficamos patinando quando ouvimos determinadas falas de Jesus. E Kardec, com este olhar, ele filtrou essas mensagens e colocou neste capítulo, Estranha Moral. Qual é o item? É o item 8, Leila. Item 8? Item 8 ou item 7? Item 7, né? Item 8. Item 7 e 8. Desculpe, está certo você. 7 e 8. O título é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Olha que coisa estranha. Mas vamos tentar entender. Mas não foi uma fala inventada, porque Kardec está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. E assim o evangelista Lucas registrou. Disse outros, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Esse é o item 7. Vamos avançar, Leila? Lembrando que, de acordo com a tradução, as palavras podem ser um pouco diferentes. A minha, que é a tradução aqui do Salvador Gentili, é um pouco diferente da leitura que o Roberto fez. O entendimento é o mesmo, o sentido né, é o mesmo. Ok. Mas podemos Aí, avançar. Sim. Kardec explica desta forma. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, Kardec se refere a considerações precedentes, referindo-se ao texto anterior, não esse que nós estamos falando agora. Só um instantinho. Então, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Então veja bem, o que Kardec está colocando? Olha, Jesus não estava censurando a ele, mesmo porque era um dever de piedade filial. Mas ele queria passar também uma lição. Continuando, ainda diz, tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Lembrando que Jesus diz que veio para fazer a vontade do Pai. Então, ele precisaria verter luz do plano espiritual para aqueles que ali estavam como seus contemporâneos, tal como este que se lhe aproxima com este reparo, né? Que Jesus desse permissão para que ele enterrasse seu pai.
Algum comentário, Leite? A gente tem que compreender também. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda, Darcy também, muito bom vocês estarem aqui conosco. Para quem está chegando, Dá um abraço para vocês todos. Né? Nós estamos vendo o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 e o item 8. Capítulo 23, item 7 e 8. Moral estranha, ou estranha moral. É uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 59 a 60, capítulo 9, versículos 59 e 60. Eu vou reler, de acordo com a minha tradução, para que a gente vá observando aqui o que Jesus fala, e a gente também tem que ter um pouco de compreensão dos costumes, dos hábitos do povo hebreu daquela época, porque quando ele diz assim, ele disse a um outro, ele quem que está dizendo? Jesus está dizendo a uma pessoa, ele disse a um outro, segui-me. Jesus convida, venha, segue-me. Jesus, ele convidou os 12 apóstolos, ele disse, segue-me, e eles largaram tudo e seguiram. E Jesus diz, segue-me. E ele lhe respondeu, a pessoa que foi convidada a seguir Jesus, responde, Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. E aí Jesus responde, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Nós também podemos compreender que Jesus, que era amor, bondade, perfeição, ele não ia ser aquela pessoa intransigente e sem nenhuma compaixão. Aquele pai que aquele jovem diz, deixai primeiro eu enterrar meu pai, não era um pai que tivesse acabado de morrer, que estivesse ali para ser sepultado. Era hábito entre os judeus que a pessoa somente se afastava da casa paterna quando o pai houvesse falecido. Mesmo quando eles casavam, eles continuavam geralmente todos ali, era uma família morando todos juntos. Quando ele diz a Jesus, deixai primeiro enterrar o meu pai, ele quer dizer o quê? Jesus, como muitos de nós fazemos hoje em dia. Não, deixa para mais adiante, quando eu casar, quando meus filhos já estiverem criados, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu me aposentar, a gente protela o chamado. E Jesus diz, não, deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Joana de Ângeles diz que nós, a humanidade, vivemos dormindo. Nós ainda, de uma certa forma, somos o quê? Mortos-vivos. É mais ou menos também nesse sentido que Jesus vem dizendo. Perfeito. Mas pode continuar aí, Roberto. Então, agora ele faz um complemento, né, Lili? Sim. Que quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, gente, é a vida espiritual. Kardec, aqui já no segundo parágrafo desse tópico que ele está comentando, ele diz assim, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, que é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra vida. Porque o corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, um verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Mas é necessário, então, que nós, entendendo que é a palavra do Cristo, que é aqui registrada pelo evangelista Lucas, alude a esta realidade espiritual. Portanto, lá realmente é a verdadeira vida, conforme colocado aqui por Kardec, e que vez e outra, em circunstâncias diversas, nós proclamamos, e é de fato.
Porém, o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira. Claro que não, né? Como é que a matéria poderia inspirar esse respeito? Porque sabemos que os nossos queridos, né, os nossos amados, ao se desvencilharem dos grilhões terrenos, eles não perecem tal como o corpo. Então, na verdade, o que nós reverenciamos em sua memória, enquanto aqui eles estiveram, o quanto nos ajudaram, quanto contribuíram, quando nada, pelo menos para que nós exercitássemos a solidariedade, a tolerância, que são virtudes que nós vamos acrisolando para a construção do espírito imortal. É verdade. Quando Kardec fala, porque em outros momentos isso é bem explicado. A verdadeira vida é a vida espiritual, porque o que é eterno, o que é imortal é o espírito. E quando os benfeitores nos falam sobre a vida verdadeira, que não teria nem necessidade, se Deus quisesse, de ter criado o mundo físico, ter criado a matéria, ter criado essa existência que nós passamos durante um determinado período. Porque o espírito é que é eterno, então ele vem, Kardec coloca aqui esse agrilhão, essa prisão, porque quando nós estamos no corpo físico, nós não temos a liberdade que o espírito tem. Mas, por outro lado, nós temos que saber que nós temos um determinado tempo de vida. Então, Deus nos dá a vida e nós, enquanto estamos aqui no nosso corpo físico, nós temos que honrar esse corpo, cuidar dele com muito carinho, com muito amor, evitar coisas que possam danificá-lo, excessos alimentares, excesso de coisas que possam prejudicar a nossa saúde, porque o corpo é uma oportunidade que o espírito também está tendo para uma caminhada evolutiva. Mas a verdadeira vida, como Kardec diz, é a vida espiritual. Nós, quando o ente querido já não está mais presente, não é aquele corpo que nós vamos reverenciar, que nós vamos ter aquela saudade, porque o corpo físico, que é a matéria, quando Kardec fala da matéria, ele está dizendo o quê? O corpo físico. E esse corpo, ele vai se desintegrar, ele vai virar o quê? Ele vai virar pó. Lá no Antigo Testamento, eles dizem o quê? Do pó vieste, para o pó retornarás, porque o corpo físico vai virar pó. Ele vai se integrar novamente na natureza. Ontem, na nossa aula de evangelização para a criança, o tema foi a vida e a morte. Nós falamos sobre isso. A matéria, o corpo físico, ele vai se integrar à natureza novamente e ele vai ser reaproveitado. Mas o que a gente vai ter de reverência, de saudade, é do espírito que permanece vivo e que se comunica conosco. Às vezes, durante o sonho, a gente sente aquela presença, às vezes, dele em nossas vidas. É isso que Kardec também vem dizendo. E Kardec, inclusive, fala aqui... Pode continuar, Roberto, que aí depois Então, eu até queria comentar esse pedacinho. Só para fechar, porque nós tivemos ali um ponto e vírgula, né? Então, nós dizemos que o respeito, Kardec, né, que diz, o respeito que aos mortos se consagra, não há matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ausente do corpo físico, mas presente vibratoriamente. E quando nós, então, estamos devidamente preparados, através dos sonhos, podemos revê-los, né? Reencontrá-los, ou então captar-lhes a presença nos campos sutis da nossa alma, quando também com devoção, com afeto que consagramos a eles, eles se nos aproximam. Não? Então, ele é análogo àquele que se vota aos objetos. Quem é? O respeito, né? Que se vota aos objetos que lhe pertenceram. Porque os objetos, eles têm a carga vibratória, imanente, própria, daqueles a quem pertenceram. Neste caso, um objeto que nós tenhamos guardado para revivenciar-lhes ou para dar mais vivacidade à memória que deles temos,
e que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Então era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Daí porque Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus e vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, Kardec agora, ele nesse fecho, ele faz referência, quando ele diz assim: quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está bastante claro, né, Lília? É verdade. E só para ficar assim bem claro também, que ele fala, né? Ele diz que às vezes a gente guarda objetos daquele ente querido, um relógio, às vezes uma camisa, a pessoa uma roupa, e a pessoa tem assim aquela lembrança: isso aqui pertenceu a fulano, aquele relógio que passa de geração em geração, aquela aliança que a avó usou no casamento e que passa para a neta também usar no seu casamento. Então são assim relíquias, são recordações que nós trazemos aquela lembrança daquela pessoa. É o nosso museu domiciliar. Né? Não que a gente seja necessário guardar as coisas daquele ente querido, mas às vezes um objeto ou outro, a pessoa guarda. Um livro que a pessoa possuía. Sabe por quê, Leila? É porque ainda nós somos muito simbolismo, né? Então nós somos vinculados aos símbolos. E esses objetos ajudam-nos a manter essa conexão. Exatamente. Claro, haverá dia que isso não será mais necessário, como não era para o Cristo, né? E a Edócia também desejando um bom domingo, uma semana abençoada, dizendo que a Desirê está bem. Oh, que maravilha! Deus abençoe, minha querida. Mas, queridos amigos, quem desejar, coloquem agora um copinho de água ou uma garrafa individual, para que nós possamos juntos magnetizar essa água, junto com os benfeitores amigos, e possamos fazer uso dela. Ou um copinho, ou uma garrafinha que a gente vá tomando durante a semana. Lembrando que nós temos diariamente feito uma vibração, uma irradiação, o passe à distância, a magnetização das águas, de segunda a domingo, exceto sexta-feira, porque segunda, terça, quarta e quinta, às 20 horas, nós temos o passe à distância e a magnetização das águas. E sábado e domingo, pela manhã, nós também temos o passe e a magnetização das águas, com exceção da sexta-feira. A Celi está dizendo: olha, tem um relógio Cuco dos meus pais. Meu pai me entregou a garantia, foi comprado em julho de 1959, antes do meu nascimento. Que bacana, Celi. Então, aí o papai está aí vinculado a você, né? Você olha para ele, lembra naturalmente um relógio de família, que aí provavelmente vai passar para os filhos, vai passar para os netos, né? Isso é muito bom. Mas, então, queridos amigos, vamos nessa vibração de esperança, de paz, refletindo na mensagem do Cristo, quando ele convida aquele jovem, e o jovem protela o convite, argumentando necessidades materiais, necessidades que ainda nem existiam. Quantos de nós fugimos também do convite do Cristo? Há mais de 2000 anos, ele nos convida ao trabalho: ide curai, ide e libertai os enfermos. Mas nós justificamos com desculpas mil: não temos tempo, não tenho dinheiro, preciso primeiro cuidar da minha vida, mais tarde, amanhã. E quantos amanhãs nós renunciamos ao chamado do Cristo? E agora
nós que já nos consideramos espíritas, somos chamados, os trabalhadores da última hora, que possamos aproveitar esse chamado do Cristo para trabalharmos na sua seara, oferecendo do nosso tempo, oferecendo do nosso amor, da nossa caridade, não somente a caridade material, mas principalmente a caridade espiritual, aquela que sabe ouvir, que sabe calar, que sabe sentir, e que possamos agora, Senhor, nesta manhã, junto aos teus emissários do bem, exercitarmos o amor verdadeiro, aquele amor que tu nos ensinastes. Porque tu ensinastes dizendo: conhecereis meus discípulos, por muito se amarem. Que possamos, Senhor, amar de forma incondicional, sem julgamentos, sem cobranças, sem exigências. Da mesma forma, Senhor, que tu nos ama e que essa vibração amorosa que agora expandimos dos nossos corações possam se unir aos teus emissários do bem e possam transformar-se em gotículas curativas e possam percorrer todo o nosso planeta Terra, adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão intolerante, aonde houver um irmão que ainda não conhece o Evangelho do Cristo, que as nossas vibrações, que o nosso amor, que o nosso magnetismo possam acolher, envolvendo a cada um, e que possamos juntos a esses emissários do bem visualizarmos agora a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, dos instrumentos cirúrgicos, das aparelhagens hospitalares, dos aparelhos respiradores. Possamos agora visualizar as alimentações sendo magnetizadas e a potencialização dos efeitos de cura. E ao mesmo tempo retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos, e nós vamos vibrando muito amor e muita paz para toda a humanidade. E vamos dirigindo os nossos pensamentos agora aos nossos próprios lares. E os benfeitores amigos, agora em nossos lares, vão acolhendo o que vem à nossa mente, cada pedido que agora nós vamos dirigindo a esses emissários do bem, em benefício dos nossos lares, dos nossos entes queridos, familiares, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E esses emissários do bem vão trabalhando, vão beneficiando a cada um que agora nos vem ao pensamento. E nós daremos um momento para fazermos essa conexão com esses emissários do bem.
e entregando a continuidade desse trabalho na mão desses benfeitores. Nós convidamos a todos, vamos agora receber o passe magnético espiritual oferecido pelos benfeitores amigos e vamos sentindo neste momento uma chuva suave em forma de pétalas perfumadas e curativas sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente vão penetrando através do centro coronário e vão envolvendo cada centro vital, até o centro plantar. Essa energia percorre agora o coronário frontal, o laríngeo cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, o humeral e cada centro secundário. Suavemente, essa energia de cura vai percorrendo todos os centros, até o centro plantar. E ela se expande agora para as células físicas, trabalhando cada célula do nosso corpo. Mas ela se expande mais ainda, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós daremos um tempo para que cada um possa louvar, possa agradecer, mas também possa pedir. E com gratidão, Senhor, nos nossos corações, por tudo que agora nos foi oferecido, agradecendo a cada emissário do bem, aos nossos protetores individuais que estão sempre prontos a nos auxiliar na nossa caminhada, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares e pedindo, Senhor, pela semana que se inicia, que seja uma semana de muitas bênçãos, de muita paz, com muita gratidão nos nossos corações, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Nós convidamos aos amigos para que possam espalhar essa grande rede do bem, de fraternidade, desejando um ótimo domingo a todos, abençoado em família. Amanhã, segunda-feira, nós temos o nosso Café com o Evangelho, às 10 horas da manhã, um convidado muito especial. Brasileiro. Fluminense. Da cidade ao melhor. Vamos deixar aí, para amanhã. Isso, vamos estragar a surpresa. Vamos deixar para amanhã. Mas, queridos amigos, amanhã às 10 da manhã, nosso Café com o Evangelho,
Amanhã, às 20 horas, nós temos a nossa palestra da noite. Ao final, nós temos o passe, a magnetização das águas, das medicações. E convidamos a todos a que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. Se inscrevam, compartilhem, façam comentários, deem um joinha, vamos espalhar essa luz. Vamos lembrar o que Emmanuel nos ensinou. A maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a caridade da sua divulgação. Eu já comentei isso, mas eu vou comentar mais uma vez. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei um pouco espantada. Da mesma forma que tem a moral estranha do Cristo, que a gente se espanta, eu me espantei. Emmanuel dizer que precisamos fazer caridade ao Espiritismo, mas quando a gente lê o texto completo, aí a gente compreende porque, através do Espiritismo, nós podemos consolar, nós podemos curar, nós podemos evitar tantas almas que estão em desespero de cometerem, às vezes, atos translocados. Quando nós divulgamos a mensagem do Cristo, à luz do Espiritismo, porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, nós estamos curando, nós estamos auxiliando, nós estamos aliviando as dores de muitos, milhões da nossa humanidade que padecem. Por isso que Emmanuel nos convida, não sejamos tímidos, vamos divulgar essa luz, vamos nos inscrever no canal, vamos convidar os amigos a se inscreverem também, vamos semear essa mensagem de paz. Lembrando que lá no canal do YouTube nós temos tudo separadinho pelas playlists, palestras, estudo do Evangelho, os cursos, temos tudo lá facilmente localizado. Eudócia é fluminense, dizendo eu também sou fluminense. Mas peraí, Eudócia, vamos voltar aí, agora eu fiquei em dúvida. Você é fluminense porque você torce pelo time fluminense ou você é fluminense porque você nasceu no estado do Rio de Janeiro? Agora eu fiquei até um pouco em dúvida, porque eu sei que você era de Copacabana, mas agora eu fiquei em dúvida. Leondina dizendo, o amor cura tudo. O amor cura e muito, é verdade, Leondina. O Pedro desejando um ótimo domingo, juntos no coração. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja presente no lar, no coração de todos vocês, e aguardamos vocês amanhã às 10 da manhã e amanhã às 8 da noite. Quem não puder assistir ao vivo às 10 da manhã, assistam depois a nossa gravação lá no YouTube, vale a pena. Esse convidado é um exemplo de verdadeiro cristão. Vale a pena vocês acompanharem. Paz a todos e até amanhã. Então, fechando esse convite e já com esse encontro marcado para amanhã, para aqueles que puderem, é claro, nós formulamos votos também recíprocos, como recebemos, para que vocês tenham um excelente domingo, momentos de reflexões junto aos familiares e também momentos para agradecer. Então, até amanhã. Eudócia disse, ela torce pelo time. Tá. Até lá, Tá então, certo, Eudócia, olha a pegadinha, né? Tchau, gente.